filho, a vida não é fácil, a vida é uma vida de labuta. Se você quer prosperar, se você quer vencer na vida, tem que ter disposição para cortar tronco, para cortar viga. Saia deste marasmo e vai cortar tronco. A sua vida não será mais conhecida pelo problema que você carrega, mas as pessoas irão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. O inferno vai ter que se render, porque Deus vai operar na sua vida. De 100% das pessoas que são membros da igreja, só 10% já levaram uma alma para Jesus. Os outros 90% nunca tiveram uma experiência de ganhar uma alma para Jesus. Lá no rio Amazonas, entrei no rio infestado de piranhas carnívoras e entrei para batizar pessoas. Fui no pântano caçar jacaré e voltei carregando ele pelo rabo. E as pessoas disseram: olha, pastor, pregador covarde aqui não ganha alma para Jesus não, só ganha guerreiro. Então eu falei assim: então deixa eu ir atrás do jacaré, deixa eu ir atrás da piranha, porque eu quero ganhar alma para Jesus. Deixa eu me chamar de louco, eu sou pentecostal. Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje é um dia muito especial, Dia das Mães, e desde já também quero parabenizar aqui todas as mães, né? Todas as mães do Brasil. Estamos aí com este meio, né, de transmissão, que é a internet, então certamente existem muitas outras mães que estão aqui assistindo este culto. Que Deus abençoe a todas as irmãs. Estou sentindo aqui um ambiente de muita paz. Deus está em nosso meio aqui esta noite, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos. Mensagem que Deus colocou no meu coração não é aquela mensagem que vai fazer você dar cambalhota, vai você sacudir o esqueleto, não. Mas é uma mensagem que eu creio que Deus vai falar ao seu coração, porque tem falado muito ao meu coração. Você vai abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 19. Livro dos Salmos, capítulo 19, no versículo 1 ao versículo de número 8. É a leitura que já foi tida como textual, como oficial do culto. Os irmãos acharam? Digam um amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer uma leitura responsiva então. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A igreja. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Quem é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Leremos juntos o versículo de número 3. 1, 2, 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas
vozes. Amém. Podeis vos assentar, meus amados irmãos. Aleluia. Eu quero refletir com os irmãos aqui, esta noite, sobre a poderosa voz de Deus. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que precisamos de intensamente e constantemente comunicarmos uns com os outros. O que seria um mundo sem a comunicação? Eu já tive a experiência de estar em outros países e não saber falar a língua daquela nação ou daquele povo, e fiquei numa situação de muita dificuldade, porque nem sempre quando você está em um lugar, você tem um intérprete, uma pessoa para te ajudar a se comunicar. Então vejo que Deus, na sua imensa sabedoria, ao fazer o homem, Ele deu a capacidade do homem de poder falar e também de poder ouvir, de poder entender e se fazer entendido. E vejo que Deus, Ele tem inúmeras maneiras e formas para falar conosco. Deus fala com a sua igreja, com o seu povo de inúmeras maneiras. Deus usa estratégias diferentes e mais variadas para poder falar conosco. A Bíblia diz que Ele enviou cordonizes no deserto a fim de falar com o povo de Israel. Assim como também Deus enviou o maná do céu a fim de alimentar o seu povo no deserto. A Bíblia diz que Deus enviou carne a Elias, fez uma rocha brotar água a fim de falar com Moisés. Ele usou a boca de uma jumenta para falar com Balaão. Enfim, Deus usa maneiras e formas diferentes para falar conosco. E Deus não usa só formas, mas Ele também usa pessoas para falar conosco. A Bíblia diz que Deus usou João Batista para falar com Herodes, usou Micaías para falar com Macabe, usou Filipe para falar com Natanael, usou Ananias a fim de falar com Paulo, usou Natã a fim de repreender Davi, usou Jeremias para falar para reis. Vejamos na Bíblia que Deus sempre usa alguém. A voz de Deus pode vir numa tempestade, como pode vir numa bonança, Ele pode vir num terremoto. A voz de Deus pode ser suave, pode ser barulhenta. Deus fala conosco através da melodia de um hino, através da música, através de uma poesia, através de um abraço, através de um conselho de um amigo, através de uma visão, através de um sonho, através de uma imagem, através de profecia. Deus fala sempre conosco. Deus está sempre falando conosco. Há pessoas que têm esta síndrome de ouvir a voz de Deus, achando que Deus se ausenta de nós e por algum tempo Deus fica sem falar conosco, mas eu não acredito nesta voz do silêncio, que Deus se cala. De alguma maneira Deus está sempre falando conosco. E eu vou dizer uma coisa para você aqui esta noite. Eu não sei qual é a forma que Deus tem falado para você nesse presente ou nesses tempos que você tem vivido, mas uma coisa é certa: Deus fala com você. Quantos aqui esta noite têm ouvido a voz de Deus? Levante as suas mãos e dê um glória para o Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus que fala. E aqui no texto, o Salmo 19, no versículo de número 3, diz que até sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Eu vou dizer aqui em rápidas palavras as duas maneiras pelas quais Deus mais fala conosco. Duas maneiras. Eu não achei forma mais frequente. Deus, conforme eu já falei aqui na introdução, Deus pode falar conosco de inúmeras maneiras, mas mais do que essas duas que eu vou citar aqui é impossível. Deus fala conosco frequentemente através de duas formas. A primeira delas é através da biblioteca do Espírito Santo. Qual é a biblioteca do Espírito Santo? Quem tem uma Bíblia aí, por favor, manifeste aí, levantando uma delas com as suas mãos. Levante a Bíblia, por favor. Olha só quantas Bíblias aí tem aí, ó. Chacoalha assim, ó. Meu Deus do céu, coitado do inferno.
primeira maneira que Deus mais tem falado conosco, a sua igreja, é através da sua palavra. E Satanás sabe disso. Por esta razão, o diabo tem lutado de maneira tremenda, de maneira eficaz, a fim de tentar deturpar os ensinamentos da palavra de Deus. Existem teólogos liberais, neoliberais, que já estão tentando passar para muitas pessoas, através de livros teológicos, que a Bíblia é um mito. Outros ensinando a inspiração parcial da Bíblia. Outros ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus, querendo expor a Bíblia ao ridículo e tentando insinuar que na Bíblia há erros, que a Bíblia contém fatos não existentes, fatos que não aconteceram. Mas nós sabemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Senhor, e os mesmos apóstolos deram testemunho da Bíblia, conforme Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia sempre foi, sempre será a palavra de Deus. Isso tem sido comprovado pela história que vem atravessando séculos e séculos. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Este livro foi escrito aproximadamente num período de 1600 anos, por cerca de 40 escritores. Não houve uma reunião, um concílio, a fim de tratar, de simplesmente objetivar um meio pelo qual escrever a Bíblia. Não houve uma reunião. A Bíblia foi escrita neste período, sem nenhuma agenda. Esses homens, eles não combinaram entre si escrever a Bíblia. Homens que viveram em épocas diferentes, falavam línguas diferentes, homens que tinham culturas diferentes. Para você ter uma ideia, a Bíblia foi escrita por homens cultos, como Davi, como Salomão, como Paulo, mas foi também escrito por homens simples, homens indoutos, homens sem letras, como Oséias, como Amós, como Pedro. Eram homens que não tinham muita cultura, e a Bíblia diz que eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Se você pegar um grande editor aí e fazer uma proposta para ele, diz assim: olha, você vai pegar aí os grandes escritores num período de 16 séculos e vai reunir um grande compêndio, você vai perceber que vai ser uma verdadeira salada mista, um verdadeiro borogodó, uma verdadeira feijoada. Mas a Bíblia não, a Bíblia ela se completa de forma harmônica, ela é um livro único, verdadeiro, que simplesmente fatos que estão no Antigo Testamento vão se cumprindo no Novo Testamento, vão se cumprindo no tempo presente. Nós não temos dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Venha qualquer heresia, qualquer investida de Satanás, mas nós não iremos de forma alguma acreditar nessas mensagens do inferno. Irmão, Deus fala com você através desta palavra, através da Bíblia Sagrada. Quantos aqui manifestam a sua crença, a sua devoção e o seu respeito à Bíblia Sagrada? Levante as suas mãos e dê um brado de vitória ao Senhor Jesus. Nós não podemos negar. Fatos na Bíblia vêm sendo comprovados, vêm sendo revelados através da ciência. Um certo homem muito culto na história, chamado Charles Darwin, ele escreveu no seu livro A Evolução das Espécies, um livro
muito observado, admirado pela ciência, pela cultura mundial. Mas o livro de Charles Darwin, se você ter esse livro, você vai perceber que existem inúmeras palavras que deixam de forma clara e duvidosa os seus argumentos. Há cerca de 800 termos, suponhamos, deduzimos, demonstrando a inconsistência, demonstrando dúvida e incerteza nos fatos que são relacionados, que são simplesmente expostos neste livro. Mas a Bíblia Sagrada não, a Bíblia não deixa dúvida. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3 diz assim, olha, e disse Deus, haja luz. No versículo 6 diz, e disse Deus, haja uma expansão. No versículo 9 diz, e disse Deus, ajunte-se as águas. No versículo 11 diz, e disse Deus, produza a terra a erva verde. No versículo 14 diz, e disse Deus, haja luminares e expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. No versículo de número 20 diz, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. No versículo 24 diz, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. No versículo 26 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia não existe espaço para variação, não existe sombra de dúvida, não existe inconsistência, incerteza ou contradição nos fatos. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. É muito mais fácil acreditar na Bíblia do que em teoria de evolução. Esses cientistas que querem colocar nos alunos de nossas escolas, dizendo que nós somos filhos de macaco, que nós somos filhos de chimpanzé, que os nossos ancestrais foram homens, foram bichos primatas. Não, nós não somos filhos de macaco, nós não somos filhos de chimpanzé, não. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz, e todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos filhos de macaco, nós somos filhos de Deus. Onde estamos, filhos de Deus, aqui esta noite? Aleluia! A ciência nunca vai conseguir, nunca, provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Deus é autor da Bíblia, e Ele também é autor da ciência. A ciência é uma diaconisa do Criador. A cada tempo que passa, novas descobertas vão surgindo ao longo do tempo, e vai tornando a Bíblia cada vez mais eloquente, vai tornando a Bíblia cada vez mais veraz, vai cada dia mais encantando as nossas pregações, através das inúmeras descobertas da área científica. Quando eu olho na área da astronomia, por exemplo, grandes astrônomos, como Nicolau Copérnico, como Galileu, como Kepler, grandes homens que hoje toda a base da astronomia está concentrada nas descobertas desses grandes homens inteligentes. Mas hoje nós temos os grandes radiotelescópios que estão instalados no México, no deserto do México, no deserto dos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e na China. São verdadeiras antenas parabólicas gigantescas, que através de satélites que estão espalhados no universo, conseguem contar milhões de estrelas. Mas na época de Nicolau Copérnico, de Kepler, de Galileu, eles não tinham um radiotelescópio para conseguir contar inúmeras estrelas. Eles tinham apenas uma luneta. Então eles poderiam contar poucas estrelas. Homens como Kepler, por exemplo, contou apenas 1.570 estrelas. Homens como Galileu contou apenas em torno de 1.475 estrelas. Esses homens
não tiveram o privilégio de contar uma grande ou um número excessivo de estrelas. Mas hoje a ciência moderna consegue chegar a um consenso que as estrelas do universo são incontáveis. Por exemplo, os cientistas concordam que hoje podem se imaginar que o universo tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Só na nossa galáxia há aproximadamente 300 trilhões de estrelas. No universo há aproximadamente 40 sextilhões de estrelas, aproximadamente. Para você ter uma ideia, o que significa 40 sextilhões? É só você pegar o número 40 e acrescentar 21 zeros. Os cientistas concordam hoje que o número das estrelas são incontáveis. Não podemos contar o número de estrelas. Hoje, eles chegam a este consenso, eles têm certeza disso. Mas a Bíblia Sagrada, há muito tempo antes desses grandes cientistas, Jeremias sem nenhum radiotelescópio no universo, Jeremias sem nenhuma luneta, sem nenhum equipamento, mas pela revelação do Espírito Santo, ele diz lá no seu livro profético, no capítulo 33, no versículo 22, Jeremias diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Coisa linda isso, né, irmãos? Isso aqui é para engasgar na garganta de qualquer cientista ateísta que tenta mostrar em alguns textos isolados que a Bíblia não é a palavra de Deus. Agora, que coisa linda é o salmista. O salmista, 380 anos atrás de Jeremias, no Salmo 147, no versículo 4, o salmista declara um que pode contar as estrelas. Ele diz no Salmo 147, versículo 4: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Quem é? No versículo 5 ele diz: grande é o nosso Senhor, grande em poder, e o seu entendimento é infinito. O Deus que contou as estrelas do universo e conhece todas pelo seu nome, é o Deus que já contou os cabelos da sua cabeça, já contou os neurônios que tem no seu cérebro, já contou as células que tem no seu corpo, já contou quantos batimentos cardíacos você já deu desde a época do seu nascimento. Ele sabe das suas aflições, das suas angústias, dos seus desejos mais profundos. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o autor da Bíblia, o autor da ciência, o autor do universo. Você veio aqui por causa dele, para adorar a ele, para glorificar a ele. Quantos reconhecem a sua majestade aqui esta noite? No campo da microbiologia, a microbiologia é a ciência que estuda seres minúsculos. Há 65 anos atrás, nenhum cientista tinha ideia de seres microscópicos e seres invisíveis, porque o microscópio eletrônico ele foi inventado de 65 anos para cá. Nós não tínhamos ideia do que era uma bactéria, do que era um vírus, do que era uma ameba, um protozoário. Não tínhamos ideia desses seres invisíveis que estão em números muito mais excessivos do que os seres humanos no universo, porque eles podem se multiplicar em milhões em questão de minutos. Por esta razão, esses seres estão convivendo conosco. Antes, há 65 anos atrás, os cientistas não tinham ideia desses seres, mas a Bíblia, antes da existência do microscópio eletrônico, antes da existência de qualquer equipamento, a Bíblia já falava a respeito destes seres. Quando o apóstolo Paulo, na carta de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis.
O mesmo apóstolo Paulo, sem ganhar nenhum prêmio Nobel da Paz, de ciência, de física, de astronomia ou de biologia, ou de física quântica, ele também diz na sua primeira carta de Coríntios, na sua primeira carta escrita à igreja de Corinto, no capítulo 15, versículo 40, ele diz, olha só que coisa linda, há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a glória dos terrestres. O apóstolo Paulo aqui, só fazendo um ponto, o apóstolo Paulo estava falando a respeito do tamanho dos corpos celestes. Paulo só poderia ter uma certeza humana em dados concretos a partir do momento que ele tivesse lá um radiotelescópio ou um satélite no ar. Hoje os cientistas concordam que existem estrelas de inúmeros tamanhos. Por exemplo, o Sol é 1.400.000 vezes maior que a Terra, e por sua vez a Terra é menor que a Lua. Existem estrelas grandes, estrelas menores, estrelas chamadas supernovas, estrelas de tamanho excessivo, incalculável. Hoje a ciência consegue perceber que existem astros de diferentes tamanhos, porque tem lá um radiotelescópio, tem lá um satélite que está observando. Mas Paulo, sem nenhum equipamento, pela inspiração do Espírito Santo, ele declara, porque há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, ou seja, o tamanho, e a outra a glória dos terrestres. No versículo 41 ele é mais enfático. Uma é a glória do sol, ou seja, o tamanho do sol. Outra é a glória da lua, ou seja, o tamanho da lua. Outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória, ou seja, difere em tamanho de outra estrela. Isso há quase 2000 anos atrás. Como podemos tentar colocar a Bíblia em questionamento? Uma coisa linda, irmãos, é que as estrelas dos céus são comparadas aos anjos do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11, que as estrelas dos céus, ou seja, os anjos do Senhor, são como milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, os anjos dos céus são incontáveis. Se você pegar 1 milhão e multiplicar por 1 milhão, você vai ter 1 trilhão. Se você pegar 1 trilhão e multiplicar por 1 trilhão, você vai ter 1 nonalhão. Ou seja, se você pegar várias dezenas de milhões e multiplicar por milhares, você vai ter uma cifra incalculável. E a Bíblia diz que esta é a numeração dos anjos do Senhor. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 53, quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco, o Senhor Jesus falou assim: olha, se eu desejasse agora, eu podia rogar ao Pai, Ele poderia enviar 12 legiões de anjos. Segundo o número de tropas romanas, uma legião contava 6.000 soldados, seria aproximadamente em torno de 70.000 anjos naquele instante. E a Bíblia diz que esses anjos estão a nosso favor. Por isso o crente, irmãos, não pode temer a bala perdida, a bala achada. Ele não pode temer a violência, aos demônios, ao inferno, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Quem tem anjo ao seu redor aí, dê glória para o Senhor. Aleluia! Tem mais aqui. Na área da física quântica, Isaac Newton foi um dos homens mais inteligentes do século 17. Foi ele que explicou a lei da gravidade, porque não foi ele que inventou a lei da gravidade. A lei da gravidade foi criada por Deus. É uma força que nos atrai para o seio da terra. E outro homem inteligentíssimo chamado Albert Einstein, um alemão, aliás, ele era um judeu naturalizado alemão. A mente dele foi considerada a mente mais inteligente do século, de todos os séculos. Quando ele morreu, o seu cérebro foi levado para a Inglaterra, para vários laboratórios para ser pesquisado, a tamanha inteligência.
o homem que explicou a lei da relatividade, que o Sol exerce fenômeno físico sobre os átomos. Então o átomo, ao receber a luz, ele consegue deslocar elétrons. Então a lei da relatividade, a lei da fotoelétrica, que hoje, essas explicações de Newton, de Albert Einstein, colaborou em grandes para que as energias elétricas, essas bombas atômicas, que hoje são utilizadas no mundo inteiro, foram através das expressões científicas desses grandes homens. Mas Paulo, homens da Bíblia Sagrada, aliás, nem sei se foi Paulo, porque eu não sei quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, não se sabe, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na carta aos Hebreus, do capítulo 1, versículo 3, diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Antes de Isaac Newton falar da lei da gravidade, um dos livros mais antigos da Bíblia, que é o livro de Jó, no capítulo 26, no versículo 7, ele já estava falando a respeito da lei da gravidade, quando ele diz: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Antes de Albert Einstein declarar que átomos têm energia, qualquer cientista hoje pode dizer que átomos são pequenas substâncias que dão origem a todas as matérias existentes no mundo e no universo. Hoje nós sabemos que os átomos têm energia positiva, tem energia negativa que conduz esta eletricidade, mas nenhum cientista é capaz de dizer de onde vem esta energia, quem dá esta carga a esses elementos. Mas nós sabemos que é o nosso Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E se o nosso Deus é capaz de dar a energia a uma pedra que está no caminho, se Deus é capaz de dar a energia a um lixo, a uma madeira, a qualquer instrumento, o nosso Deus é muito mais poderoso de sustentar a sua vida, de colocar você de pé, de levantar você. Você crê nisso? Você crê nisso? Dê um brado de vitória ao Senhor Jesus. Deus fala através da sua palavra. Mas tem uma outra segunda maneira pelo qual Deus também fala. Deus fala através da sua criação. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olha, eu vejo Deus falar comigo através da sua existência. Você pode dizer isso? O texto diz aqui, no Salmo 19: sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. O salmista está falando a respeito das leis da criação. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indispensáveis. Deus fala através da sua criação. Todo tempo nós estamos olhando para os lados, estamos vendo e escutando Deus falar conosco. O tamanho do planeta Terra, por exemplo, é o tamanho certo. Um certo astrônomo e físico estava dizendo que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, não haveria vida neste planeta. Se ela fosse 10% menor, muitas partes seriam aquecidas intensamente, de forma que não haveria vida. Se ela fosse maior,
outras partes congelaria de forma que não haveria vida. A terra está num eixo de 23 graus, no seu próprio eixo. É como um frango na churrasqueira. Isto permite que a terra seja alcançada em partes tremendamente multiformes pelos raios solares. Isto permite que o calor chegue em todas as partes, fazendo com que haja vida e preservação de vida neste planeta. Uma outra coisa linda é a distância da Terra ao Sol. A Terra está a bilhões de distância do Sol. Mas se a Terra estivesse na mesma distância que Mercúrio e Vênus, nós iríamos morrer queimados. Se a Terra estivesse na mesma distância que Marte e Plutão, nós morreríamos congelados. A Terra está na distância exata. Quem pode explicar isso, irmãos? Será que isto é fruto de uma explosão? Uma explosão não gera detalhes tão precisos. Uma explosão não gera detalhes tão meticulosamente detalhados, de forma tão precisa. Isso prova que por detrás de tudo isso existe um engenheiro, existe um arquiteto, existe um idealizador, e o seu nome chama-se Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E nós viemos aqui hoje para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Ele fala contigo nesta noite, meu amado. A existência da lua. Há quem pense que a lua é só um objeto de poesias, do romantismo, que é só um satélite que ilumina a noite. Não. A lua é uma faxineira do universo. A lua, ela é responsável pela limpeza dos oceanos. Ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra em conjunto com o Sol, e a Terra se dilata, gerando essas ondas que se quebram constantemente nas praias e varrendo toda a sujeira para as costas, para as margens do oceano. Se não houvesse lua, os oceanos seriam um verdadeiro depósito de lixo. Não haveria peixes, não haveria oxigênio nos oceanos. Mas isso só acontece porque Deus criou a lua como uma diaconisa a serviço da terra. Isto a ciência não tem como explicar, porque o nosso Deus, quando colocou a lua, quando colocou o sol, Ele estava dizendo para você: eu fiz isso por sua causa, eu fiz isso porque eu te amo, porque eu te sustento, porque eu te conduzo. Quantos acreditam nisso aqui esta noite? A atmosfera, coisa linda. A Terra tem uma atmosfera que não é semelhante a nenhuma atmosfera encontrada em outros planetas. A atmosfera terrestre é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de uma dúzia de outros gases. Essa atmosfera, ela é poderosíssima. Se ela não existisse, nós seríamos impactados por meteoritos que fariam desta terra um verdadeiro queijo. Gerariam ondas que iriam cobrir a terra de forma 6 vezes por dia. Não haveria vida neste planeta se não existisse uma atmosfera. Ela está a 600 quilômetros de altura. Essa atmosfera é tão rarefeita, ela é tão poderosa, que meteoritos que voam a uma velocidade de 45 quilômetros por segundo. Você tem uma ideia disso? É só calcular isso por minuto, que você vai ter quantas horas? Cerca de 168 mil quilômetros por hora. É a força dos meteoritos que chocam com a atmosfera. E quando eles se chocam com a atmosfera, eles se explodem, eles se desviam, porque não conseguem atravessar o poder do nitrogênio, do oxigênio que circula a
terra, é como a poderosas mãos de Deus. E essa atmosfera, antes de ser vista pelos astrônomos, pelos grandes cientistas deste mundo, ela já fora profetizada em Jó 22:14 e Amós 9:6, porque é o poder de Deus. E uma coisa linda que eu quero compartilhar com você, é que da mesma maneira que Deus protegeu a terra com uma atmosfera, dizendo: não vai passar aqui nenhum intruso, não vai passar aqui nada que vai destruir os meus seres, a minha criatura. Da mesma maneira, lá no Salmo 91, capítulo 7, a Bíblia diz que Deus colocou uma atmosfera sobre os crentes. Ele diz lá no Salmo 91:7, diz assim: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque você está sobre a atmosfera de Deus. Não tem olho grande, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem vento contrário, não tem economia quebrada. Você é crente, você está sobre a atmosfera de Deus. Você está sobre a atmosfera de Deus. Quem está sobre a atmosfera de Deus aqui, levante as suas mãos para adorar o Criador. Aleluia. Diga para a pessoa que está assim: não temas, meu filho, aos meteoritos do diabo, você está sobre a atmosfera de Deus. Aleluia. Aleluia. Você entendeu isso, irmão? Não tem meteorito com 45 quilômetros de velocidade por segundo. Não tem nada. Tem uma atmosfera poderosa, com nitrogênio, oxigênio, outros gases. Ela bate e volta. É assim que acontece na sua vida. O olho grande bate e volta, a macumba bate e volta, a feitiçaria bate e volta, porque é Deus que protege você. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Por isso que crente não precisa andar de fuzil, não precisa andar de pistola, não precisa andar de segurança. Sabe por quê? Porque a sua segurança é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Irmãos, isso sem contar a camada de ozônio, que está a 60 quilômetros, que protege a terra de 8 gases letais, como raios infravermelhos, raios ultravioletas, que provocam câncer e tumores. Se não fosse esse buraco que estão criando lá, através do efeito estufa, gases que estão sendo lançados para o ar. Mas a atmosfera, assim como a atmosfera, a camada de ozônio também foi feita por Deus, e ela só é permitida, os raios infravermelhos, ultravioletas, só são permitidos 1% para matar as algas azuis que estão no oceano. Se você não sabe por que o mar é azul, é porque são as algas, microalgas, que refletem, emitem a cor através da luz. Ela só permite matar as algas para que elas não infestem os oceanos, e através disso não reduza o oxigênio e mate os peixes. Coisa linda é o nosso Deus. E alguém pergunta assim: pastor, do que as plantas sobrevivem? As plantas se alimentam de nitrogênio. Mas o senhor disse que o nitrogênio está lá no universo, está lá no céu. Como o nitrogênio vem do céu para a terra? Através dos raios. E tem gente que xinga raio. Deus não faz com que o raio caia na terra para matar pessoas, não. Já percebeu que os raios caem em lugares florestais? Porque os raios, eles depositam nitrogênio no solo. São cerca de 100 mil raios que ferem o solo por dia. Cerca de 100 bilhões de toneladas por ano são colocadas no solo através dos raios para alimentar as plantas. Que coisa linda, irmãos. O nosso Deus não faz nada por acaso. É Deus sustentando você, meu filho. É Deus sustentando você, minha filha. Como quem produz a fotossíntese, o ar que você respira, o oxigênio que você respira, ele vem através da luz solar, que quebra uma ligação de gás carbônico que está lá na planta, e libera o oxigênio para o ar que você respira. Esse oxigênio que você respira, ele vem pelo seu nariz, chega nos alvéolos pulmonares,
entra pelas artérias, vai para dentro da célula, é feita ali uma oxidação, libera o gás carbônico, e você libera o gás carbônico pela boca, ou pelo mesmo nariz. Isso é Deus sustentando você, isso é Deus preservando a sua vida. Se você está vivo, é porque Deus tem plano com você, é porque Deus tem plano com você, minha amiga, meu amigo. Então você tem que dar glória a Deus, exaltar a Ele. Ele está falando com você hoje. Antes que o pastor Marcos Filho puxe meu paletó, eu vou falar só mais uma coisa. O horário já passou. Pastor, só mais um pouquinho. 5 minutos. O seu corpo humano, meu filho, é Deus falando com você. Olha só, irmãos, que máquina inteligente de Deus. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado também. Você é uma máquina inteligente de Deus. Você é uma máquina inteligente de Deus. O nosso cérebro tem mais de 60 milhões de neurônios. Nunca inventaram um computador com a capacidade e a velocidade que os nossos neurônios se comunicam. Os nossos neurônios se comunicam através de potenciais de ação. Utiliza elementos químicos para se comunicar. Ninguém tem como explicar isso. Nós temos 2 centrais telefônicas, os ouvidos, com aproximadamente 60 filamentos que estão entre eles, capaz de levar a informação do meio externo para o meio interno e trazer aquilo que nós ouvimos até o cérebro. Os nossos ouvidos são tão capazes, tão eficientes, que os maiores pianos, eu aqui não sou músico, os pianos mais potentes são capazes de captar 6 oitavas e meia, enquanto os nossos ouvidos são capazes de captar 12 oitavas. Nós temos um verdadeiro cabo, que é a medula espinhal, que tem mais de 100 mil ramificações, que se comunicam por todas as partes do corpo. Nós temos veias que são da finura de um fio de cabelo, veias, vênulas, arteríolas, artérias, que se distribuem a fim de levar o sangue e o oxigênio que dá vida a todo o nosso corpo. Os nossos olhos têm mais de 60 filamentos encapados e levam, através de uma única chapa, a informação que você vê, a distinção das cores para o cérebro. A nossa laringe, que é o nosso instrumento musical, a fim de computar o som e levar para o meio externo. O nosso corpo, que tem cerca de 60 trilhões de células, e as células estão medidas em nanômetro. Se você pegar 1 metro, divide por 100 é centímetro, divide por mais 1000 é micrômetro, divide por mais 1000 é nanômetro. Você não consegue ver as células a olho nu, mas dentro dela tem uma fábrica motorizada. Assim como o seu corpo tem órgãos, as células têm organelas. Como por exemplo, existe uma organela chamada mitocôndria, que ela faz a respiração celular. Existe uma outra chamada lisossomos, que faz a função do fígado. Existem outras organelas que faz o envio da mensagem, outras recebem a mensagem. Elas estão trabalhando a todo instante para que você hoje esteja de pé e esteja exaltando e glorificando este Criador. Agora uma coisa aqui, irmãos, que isso aqui é uma coisa encantadora. O seu corpo tem cerca de 60 trilhões de células, mas as células têm DNA, e o DNA é uma fita dupla que se ennovela, ela se enrosca, formando uma combinação que, segundo os cientistas, se ajuntasse todos os livros do mundo, não comportariam as informações que tem dentro de uma célula. Que coisa é essa, irmão? Para você ter uma ideia, sabe quanto mede uma fita dupla de DNA? São 60 trilhões de células. Sabe quanto mede? Mede 1,70 m. Cada célula que você tem no corpo tem uma fita dupla de DNA que mede 1,70 m. Se você multiplicar isso por 60 trilhões, você vai chegar a 102 bilhões de quilômetros. Isso dá 680 vezes a distância da Terra ao Sol.
Cada pessoa tem fita de DNA 680 vezes que vai da terra ao sol. Isso é ou não é Deus no meio? Aleluia, isso é Deus, meu filho. Por que você abre a sua boca para dizer que Deus não fala com você? Por que você fica igual uma barata tonta procurando Deus falar contigo de uma maneira alheia? Deus a cada instante está falando quando você respira, Deus fala contigo. Quando você anda, Deus fala com você. Quando você canta, Deus fala com você. Quando você vive, Deus fala com você. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus? Ficam de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Deus fala com você, meu filho. Deus fala através da criação. Deus fala através da sua palavra. Deus fala com você, meu filho. Teu coração está batendo, Deus está falando contigo. O coração tem tanta força para bater que ele bate ele consegue bombear cerca de 6 a 8 litros de sangue por minuto. Uma pessoa que tem 75 anos, por exemplo, o coração dele já bombeou milhões de litros. O coração tem tanta força que ele é capaz de levantar o seu próprio peso numa distância de 400 metros. Isso é o coração que está batendo aí no teu coração, meu filho, é Deus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para você, por você, para que Deus venha te dar esta unção no coração, para que você possa estar sempre atento a ouvir a voz de Deus. Pai querido, nós te louvamos por esta mensagem. Está aqui cada pessoa, cada crente. Deus, tu conheces o coração, a necessidade de cada um. Tu és Deus que fala conosco através de inúmeras maneiras. Deus, em nome de Jesus, continua falando com o teu povo. Continua orientando o teu povo. Não vai sair daqui ninguém, Senhor, desorientado. Mas tu vais revelar os teus mistérios. Tu vai continuar revelando a tua grandeza. Porque mesmo sem linguagem, sem fala, nós ouvimos a tua voz. Porque tu és um Deus que fala conosco. Nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos na beleza da tua santidade, em o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis aqui esta noite. Aleluia. Ao som deste fundo musical, eu quero convidar você, meu amigo. Esta pregação hoje foi dedicada a você. Você que não é evangélico. Você que pensa assim: meu Deus, será que Deus me ama? Será que Deus me quer? Será que eu tenho algum valor? Deus fala contigo. Ele te sustenta. O ar que você respira, é Ele quem dá. É você. Você é alvo de Deus. Deus te ama, Deus te quer. Não perca mais tempo. Venha para os braços deste Deus. O Deus que é maior, o Deus que é superior a tudo e todos. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que gostaria de ter um encontro com o Senhor Jesus? Que gostaria de ter um encontro com o Rei dos Reis? Ele é o Deus que te abraça nesta noite. Ele é o Deus que fala contigo. Ele é o Deus que fala com você. Ele é o Deus que te dá pão. Ele é o Deus que te dá a vida. Ele é o Deus que te sustenta. Vem. Se existe alguma pessoa que está afastado da igreja, alguém que está afastado do caminho do Senhor, não tenha dúvida, Deus é o Deus que fala contigo hoje. Em nome de Jesus, saia do seu lugar agora. Em nome de Jesus, todas as correntes, todas as algemas, todas as muralhas que te param, que te prendem, são lançadas por terra agora, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida para o Rei dos Reis, o que sustenta o universo com a palma das suas mãos, aquele que criou todas as coisas? Em nome de Jesus, sai do seu lugar agora. Estamos insistindo mais um pouco, porque é a sua vida que está em jogo, é a sua vida que está em campo. Em nome de Jesus, sai do seu lugar agora. Onde está a primeira pessoa? Eu gostaria de insistir mais um pouco com você, meu amigo. De insistir mais um pouco com você, minha amiga.
Aleluia. Onde está a primeira pessoa? Onde está a primeira pessoa? Aleluia. Deus está falando com você esta noite através desta mensagem, através desta palavra, através desta pregação. Aleluia. Até o final do culto, até o final desta reunião, você tem a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. Senão nós estaremos orando por ti, para que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Aleluia, aleluia. Está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo, está vindo. Aleluia. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Aleluia, vem para os braços do Pai. Jesus está de braços abertos aqui esta noite te esperando. Você moço, você moça, está vindo com lágrimas, irmão. É Deus que está falando ao seu coração. Vem, onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa? Vem, você que está afastado. Você que está afastado da igreja, vem em nome de Jesus. Aonde está a segunda pessoa para o Senhor Jesus? Está vindo aí a segunda pessoa. Está vindo aí a segunda pessoa. Aleluia. O inferno já perdeu esta guerra. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. É o seu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Aleluia. Onde está a terceira pessoa para o Senhor Jesus? Aleluia. Esta noite é noite de vitória. Aleluia. Estenda as mãos para cá, a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar por estas pessoas que se decidiram a Cristo. Que Deus continue abençoando a vida delas em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por estas duas pessoas que se rendem aos teus pés aqui esta noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque somente tu podes fazer este milagre. Somente tu, ó Deus, pode operar maravilhas. E nós te louvamos, ó Deus. Oramos para que estas vidas sejam tremendamente abençoadas por ti. Escreva os seus nomes no livro da vida. Que cada um, Senhor, dos familiares, representado aqui por cada uma delas, seja tremendamente abençoado por ti, Pai. Nós oramos para que todo mal seja repreendido destas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se virar, por gentileza, para a igreja, sim? Olha aqui, o rapazinho também aqui está aceitando a Cristo, amém? Aleluia. Então são 3 pessoas, a igreja pode louvar a Deus por isso? Amém? Aleluia, que Deus abençoe. Pode se virar aqui para a igreja, por gentileza? A igreja vai dar uma saudação aqui. Vamos dizer assim, ó, sejam bem-vindos à família de Cristo. Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Cristo. Amém. Agora estarão aqui, ó, esse casal aqui abençoado. Pode se dirigir aqui, por gentileza. A igreja vai estar recepcionando.